Louvado seja Deus, aleluia. Então, irmão, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 17. Louvado seja Deus, aleluia. Atos 17. Atos capítulo 17. A partir do versículo 26. Aliás, até a partir do 25. Glória a Deus. Atos 17, 25. Glórias a Deus. Aleluia. Até o versículo 29. Atos 17, 25 ao 29, que diz assim: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites na sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Amém. Glória a Deus. Podeis se assentar, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós lemos essa palavra que faz parte das palavras que o apóstolo São Paulo pregou lá no Areópago. A palavra nos diz que ali chegando no Areópago seria como se fosse assim um pequeno palco, né? Um pequeno teatro ou um pequeno estádio, alguma coisa semelhante a isto, a qual os homens se juntavam ali para ouvir as novidades que se traziam de outros lugares. Eram homens, os gregos eram homens que tinham a ocupação maior nisto, saber das novidades, gostavam dos pensamentos filosóficos e meditação nas coisas desta terra. Eles tinham também como doutrina a prática de que, a teoria, de que o homem, ao passar dessa vida, tudo ficava por aqui. Então, eles buscavam os prazeres deste mundo e buscavam sabedoria para melhorar a sua condição de vida, tanto intelectual como na diversão, buscando as coisas que viessem a entreter. E quando alguém chegava com uma novidade, eles corriam lá, curiosos, para saber alguma novidade. E o apóstolo São Paulo, chegando naquele lugar, observou que eles eram supersticiosos. Tinham vários deuses, altares levantados, vários deuses, inclusive a um Deus desconhecido. E Paulo pegou esse gancho, vamos dizer assim, e falou acerca de um Deus que eles classificavam como um Deus desconhecido. E Paulo usou isso para ter um argumento, uma brecha para falar para eles de que o Deus que ele estava anunciando era o Deus a qual eles diziam que para eles era desconhecido. Louvado seja Deus. Mas que Paulo veio trazer
o conhecimento desse Deus que eles diziam que era desconhecido. E Paulo começou a anunciar, irmãos, para aquele povo, que Jesus, ele é esse Deus. Há um Deus no céu, primeiramente, Criador dos céus e da terra. Ele diz aqui, primeiramente, irmãos, aleluia, no versículo 25, nem tampouco foi servido por mão de homens. Primeiro ele diz que o nosso Deus criou todas as coisas. Outra coisa, ele não é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo, esse Deus verdadeiro, que Paulo estava anunciando, que é o Deus, o nosso Deus, Ele está dizendo que é o Deus que dá a vida, que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas. Louvado seja Deus. E aqui Paulo diz que de um homem fez toda a geração. Esse homem que a qual está se referindo é Adão. E verdadeiramente foi assim. Deus criou o homem e do homem tirou uma costela, fez a mulher, e dali, irmãos, veio toda a geração. Louvado seja Deus, de homens, a qual, irmãos, num dado momento, o homem, ao pecar, trouxe, vamos dizer assim, aquela interrupção, daquela comunhão perfeita que Adão tinha com Deus. A Bíblia diz que toda a viração da tarde, Adão ia falar com Deus, que Deus vinha até o jardim, na virada do firmamento, Deus vinha, e na virada do dia, Deus vinha até Adão e falava com Adão, louvado seja Deus. Mas quando veio o pecado, fez essa separação, porque a Bíblia nos afirma, e sabemos disso, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E ali, Adão, sendo expulso do jardim do Éden, começou a ter filhos e filhas, foi procriando, e é disso que Paulo estava dizendo, que toda a humanidade é a sua geração. Glórias a Deus. Deus fez o homem e Adão, e de Adão veio todos os homens. Então nós fomos gerados por Deus, criados por Deus, no pó da terra. Então Paulo está aqui afirmando, irmão, para aquele povo, que a vida não consistia apenas nesse período que o homem vive aqui na terra, que havia algo mais. Louvado seja Deus. Esse algo mais é o Deus Criador dos céus e a terra, que a vida não terminava aqui. Paulo cita a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, irmãos, trouxe um burburinho no meio daquele povo, porque eles não criam em vida eterna, não criam em vida após a morte. Eles achavam que, havindo a morte, tudo cessava por aqui. E quando Paulo fala, aleluia, de alguém que morreu e ressuscitou, eles começaram a escarnecer. E outros disseram, não, depois nós vamos ouvir mais sobre esse assunto. Glórias a Deus. E Paulo, irmãos, ali teve que encerrar a sua mensagem. Mas ele deixou uma semente, porque alguns, meus queridos, creram. Depois procuraram Paulo, e ali creram naquela palavra. Louvado seja Deus, porque a palavra da verdade, irmãos, quando ela é anunciada, é assim como o sol em relação às coisas dessa terra. Por exemplo, o sol, o mesmo sol que endurece o barro, é o mesmo sol que amolece a cera. O sol é um só, não é verdade? Uns se endurecem, outros amolecem, não é verdade? Então assim aconteceu. Então aqui, irmão, diz a palavra do Senhor, nosso Deus, que Paulo não perdeu seu tempo, não. Alguns, assim, aparentemente, pode achar disso, encerrou a mensagem, mas, irmãos, o período que Paulo pregou, aquela curta mensagem, alcançou o coração de alguns. Alguns, meus irmãos, que com certeza meditaram na verdade do Evangelho, que a vida não consiste apenas neste mundo. Glórias a Deus. Por quê? Porque o homem foi feito para viver eternamente, mas quando veio o pecado, o que Deus disse para Adão? O dia que comer do fruto desta árvore, aleluia, certamente morrereis. Glórias a Deus. Então não havia morte, mas com o pecado veio a morte. Aleluia. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, os homens foram criando os seus próprios caminhos, suas próprias doutrinas. E esse povo aqui, irmão, achava isto, que eles vieram
opinião do acaso, que tudo foi, não existia ainda, né, a teoria da evolução, mas eles tinham um pensamento semelhante a esse. Nós viemos de algum lugar, foi surgindo, quem sabe, naturalmente. Eles não tinham o conhecimento de um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Glórias a Deus. Mas, graças a Deus, irmãos, que nós conhecemos, devemos a cada dia, aleluia, dar glórias a Deus por essa tão grande salvação, pelo conhecimento da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, irmão, aleluia, é algo precioso, conhecer a verdade, aleluia. Infelizmente muitos, aleluia, não dão valor ao conhecimento da verdade, aleluia. Jesus disse: eu sou a verdade. Conhecer a verdade, aleluia, é andar junto com conhecer a Jesus. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, mais nós conhecemos a verdade, porque Ele é a verdade. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele diz, né, para aquela multidão ali, para versículo 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar. Então aqueles homens, irmãos, além, era até um contraditório, ao mesmo tempo eles achavam que a vida acabava ali, né? Morreu, acabou, que tem que aproveitar essa vida, mas ao mesmo tempo eles eram supersticiosos, né? E esse é, meus queridos irmãos, um dos, vamos dizer assim, das contradições do ser humano, né? O ser humano, mesmo crendo, né, numa doutrina errada como essa, que morreu, acabou, e tudo é por aqui, aproveitar o aqui e agora, por mais que alguém viva, né, esse pensamento, essa doutrina, mas no fundo, o homem sabe que há um Deus no céu. Irmão, é aquele vazio que há no coração do homem. É como chegar para um ateu dizendo: vem cá, você é ateu? Sou ateu sim, graças a Deus, né? Então ele é ateu e diz que graças a Deus. Então, irmão, é algo que não dá para o homem negar, porque há um vazio no coração do homem, né? E aqui está a contradição. Ao mesmo tempo que eles achavam que a vida é aqui, que tinha que buscar conhecimento é aqui, tinha que gozar as coisas daqui, ao mesmo tempo eles criavam altares aos deuses. Então, ao mesmo tempo, era essa contradição. Ao mesmo tempo, o viver aqui agora não é uma vida eterna, mas ao mesmo tempo eles tinham altares levantados aos deuses. Essa é a contradição de todo ser humano. Na verdade, quantos por aí que não dizem que não são religiosos, mas no fundo sabem que há um Deus no céu, um Deus criador dos céus e também da terra, né? Glórias a Deus. É o vazio que há no coração do homem. E Paulo, irmão, começa pregando para aquele povo, né, apresentando a esse Deus que para eles era desconhecido, mas para Paulo muito bem conhecido, né? Aleluia. E ele diz para aquele povo que esse Deus que criou os céus e a terra, aleluia, que não pode ser palpado pela mão do homem, né? Não é feito de pau, madeira, nem de ferro, porque são matérias feitas pelo próprio Deus, e jamais Deus seria feito pela matéria que Ele mesmo criou, né? Uma matéria que antes não existia. Então, esse Deus é o Deus verdadeiro, porque é o Deus criador de todas as coisas, que dá a todos os homens, Ele dá a vida. Ele mesmo diz aqui no versículo 28, porque nele nós vivemos, é por Ele que nós nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas. Aí Paulo quis fazer uma alusão, né, aos profetas que os gregos tinham, porque eles diziam que os homens faziam parte da sua geração. Então, irmãos, era uma contradição completa de pensamento. E Paulo veio trazer a verdade para aquele povo, para que eles soubessem que há um Deus no céu, Criador dos céus e da terra. É um Deus invisível, sim, mas que tem todo o poder. É Ele que criou todas as coisas, é Ele que dá a vida, é Ele que dá a respiração. Aleluia, que ninguém vive se não for, aleluia, pela mão de Deus. Tanto para o homem, para nascer, é necessária a mão de Deus, não é verdade? Porque muitos acham que não, é muito simples nascer, minha mãe e meu pai se encontraram ali e eu nasci. Não, irmãos, aleluia, até para o homem nascer, se não for pela mão de Deus, irmão, não vai, porque tudo é criação dele. É verdade que existe leis já estabelecidas por ele, mas existe também a interferência de Deus, né? Aí a gente vê pessoas que às vezes não podem gerar e passam a gerar,
Há outros até que poderiam, mas Deus fecha o ventre, né? Assim como aconteceu com a primeira mulher de Saul, né? A Mical, né? Deus fechou ali o ventre por causa daquilo que ela fez, já passou a não ter mais filhos de Davi. Então, nosso Deus é aquele que abre a madre, fecha a madre, é aquele que mata, aquele que dá vida, aquele que mata e ressuscita. Ele mesmo diz: eu sou o Deus que firo, mas sou o Deus que curo. E aleluia, e nós conhecemos o que Jó disse, né? Aleluia, quando Jó viu que tudo ele perdeu, ele disse: Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E é a verdade, irmão, é Deus que nos dá todas as coisas, e que Ele quiser tirar, Ele vai tirar, mas se Ele quiser, aleluia, multiplicar, Ele multiplica. Ele mesmo disse: operando eu, quem impedirá? Glórias a Deus, aleluia. Então não há nada difícil ao Senhor, aleluia. Um dos discípulos disse assim: mestre, e por que esse homem é cego? Alguém da sua família, algum antepassado pecou? O Senhor disse: não, ele é cego, mas porque vai se manifestar nele a glória de Deus. E foi o que aconteceu. Aquele homem cego passou a enxergar, aleluia. Os 10 leprosos, meus queridos, aleluia, foram curados. O Senhor curou os 10, apesar que só um voltou para agradecer, mas é assim mesmo, né? Aleluia. A proporção de agradecimento muitas vezes é mais ou menos isso aí: de cada 10 benefícios que Deus faz, aleluia, das vezes é que reconhece, né? E às vezes até o crente que reconhece, muitas vezes não se dá conta das bênçãos que o Senhor nos dá, porque quantos livramentos, né? Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, eu não sei se alguém pode discordar, mas eu vou falar, porque que uma coisa, que muitas vezes nós recebemos escape, nós recebemos vitória, e nós nem sabemos que Deus nos deu um livramento. A gente nem sabe muitas vezes, meus queridos irmãos, de algo que Deus nos livrou ali na frente. Às vezes é um carro que enguiça, às vezes é um atraso, às vezes é um momento que acontece que a pessoa acorda meio tarde, perdeu a hora, mas muitas vezes, meus queridos, é um livramento que o Senhor nos dá, e muitas vezes a gente murmura, muitas vezes a gente reclama e não sabe o que ia acontecer. Um minuto depois, Deus travou aqui, o laço passou, quando nós passamos, aleluia, Deus já desfez o laço do passarinheiro, já desfez a peste perniciosa, 1000 caem muitas vezes de um lado, outros 1000, 10.000 do outro lado, e o Senhor nos livra, e às vezes nós passamos, meus queridos irmãos, chegamos ao nosso destino e não nos damos conta, aleluia, e só vamos saber na eternidade os livramentos que o Senhor nos deu, não é verdade? Glórias a Deus. Então, a Bíblia diz: dá graça em tudo. Louvado seja Deus, em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Então, em tudo dá graça, porque Deus é aquele que nos dá a respiração, nos dá a vida. Louvado seja Deus. Muitos podem dar esse testemunho, né, de que estava para morrer e o Senhor foi lá e curou, né? Saiu até uma reportagem aí de um rapaz que sofreu um acidente e teve uma parada cardíaca e morreu, e os médicos tentaram ressuscitar, mas enquanto ele estava morto, ele teve, meus queridos irmãos, uma visão, né, da glória de Deus, e quando voltou à vida, ele gritava, né, de uma forma, né, incontrolável, dando glória a Deus de uma forma incontrolável, e ali deu o testemunho, meus queridos irmãos, de que naquele momento que ele morreu, ele viu a glória de Deus. Então, irmão, ele poderia ali já entrar na eternidade, mas o Senhor fez voltar, ou poderia ter morrido, porque a vida é de Deus. Deus dá, Deus toma. Por isso que Jó, meus queridos irmãos, com toda aquela tribulação, com tudo aquilo que ele passou, nunca murmurou contra Deus, e muito pelo contrário, ele disse: mesmo que ele me mate, nele eu confiarei. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então nele vivemos, nos movemos e existimos. Glórias a Deus. Eu comecei a meditar nessas 3 expressões, irmãos, e vi uma coisa interessante tocante à igreja. A igreja, meus queridos, é algo que foi edificada por Deus. A igreja, meus queridos, ela, num dado momento, o Senhor resolveu levantar um povo, e é chamado de igreja. A igreja quer dizer os tirados para fora. Num dado momento, Deus estabeleceu isto. Por quê? Porque os judeus, irmãos, é que deveriam ser
aqueles que iriam transmitir a lei de Deus para todos os povos. Pelos acontecimentos bíblicos, nós já conhecemos aqui, esse plano de Deus não pôde ser concretizado com aquele povo, por causa da rebeldia, da incredulidade. Os irmãos conhecem a história. E num dado momento, talvez até antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu que um dia Ele levantaria um povo. E esse povo é a igreja. O profeta Isaías, irmãos, ele faz uma citação da igreja, que alguns já dizem que a igreja foi de improviso, que nunca Deus falou sobre a igreja a não ser no Novo Testamento. Não é bem verdade, porque existem algumas figuras da igreja, algumas passagens que são figuras da igreja no Antigo Testamento. Uma delas, irmãos, é tão explícito, né? Quando o profeta Isaías, ele diz que um povo que não te conhece correrá para ti, pelo amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel. O Senhor teu Deus é quem? É o Deus Pai. Quem é o Santo de Israel? É nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, ali está citando quem? A igreja. E isso 700 anos, mais ou menos, antes de nosso Senhor Jesus Cristo vir ao mundo. E o Senhor Jesus Cristo começou a anunciar, aleluia, que edificaria a sua igreja. Primeiro, ele começou através das ações, chamando os apóstolos, os 12 apóstolos, primeiramente. Juntamente com os 12 apóstolos, começou a se congregar mais alguns, que começaram a seguir o Senhor. E o Senhor chamou os 12 e começou a agregar outros. Em dado momento, o Senhor passou a ter 70 discípulos, mandou que os 70 fossem pelos valados, pelas ruas, pelas cidades, e expulsassem os demônios, curassem os enfermos, né? E anunciassem o Evangelho. Eles voltaram alegres, né? Dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se sujeitam, e tudo alegre. O Senhor disse: alegrai-vos antes, não porque saem os demônios, tudo bem, isso aí é maravilha, glória a Deus, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, né? Aleluia, porque essa é a obra maior, irmão. Aleluia, essa é a obra maior do Senhor, nos conceder a vida eterna, glórias a Deus. Mas para isso, irmão, para que toda a humanidade tivesse essa oportunidade, o Senhor edificou a sua igreja. E ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não se prevalecerão contra ela, não prevalecerão. Louvado seja Deus. Irmão, eu comecei a meditar numa verdade aqui. Assim como Deus criou os céus e a terra, criou o homem, e ao homem dá a vida, a respiração, né? A força, os reinos, né? Deus disse através de Daniel para Nabucodonosor, não é verdade? De que há um Deus no céu que estabelece reinos e tira reinos, estabelece tempos e estações, disse para o rei Nabucodonosor, glórias a Deus. O apóstolo São Paulo disse para o rei Agripa, aleluia, de que o nosso Deus, aleluia, é aquele que estabeleceu que ele estivesse ali, né? Senão não poderia o julgar. Também nosso Senhor Jesus Cristo disse para Pilatos, aleluia, nenhum poder teria sobre mim se do alto não for lhe dado. Glórias a Deus. Por quê, irmãos? Todo poder pertence a Deus. Aleluia. Eu comecei a meditar numa verdade, irmão. Quando o Senhor Jesus Cristo, aleluia, edificou a sua igreja e disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele estava dando essa garantia. Por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele afirmou, aleluia, que iria edificar a sua igreja, iria dar poder. Ele mesmo disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Ele mesmo disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia, em meu nome expulsarão os demônios, aleluia, falarão novas línguas,
receberiam dons espirituais. Então, irmãos, essas coisas que o Senhor concedeu à sua igreja é a garantia, glórias a Deus, de que a igreja, aleluia, é vencedora. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que vos ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho falado. E eis que estou convosco. A garantia, irmão, é essa, de que o Senhor está conosco, glórias a Deus, aleluia. Essa é a garantia. Então ele diz aqui, irmão, ele, aleluia, por ele vivemos. Comecei a meditar numa coisa, irmão: não só Deus dá aos homens a vida física, mas também a vida espiritual. Em Jesus Cristo nós passamos a ter vida. A Bíblia, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: eu darei vida e vida com abundância. Não, a vida com abundância não é como muitos estão pensando, como os gregos, né? Aqui só desta vida, aleluia, abundância, carro novo, casa na praia. Aqui o Estado do Senhor está falando de uma vida abundante, mas é uma vida espiritual. Glórias a Deus, aleluia. E isso, meus queridos irmãos, é uma realidade. Aqui, como o apóstolo Paulo diz para aquele povo do Areópago, aleluia, nele vivemos, louvado seja Deus. E a igreja, irmão, na vida espiritual, ela sabe, tem que saber que nós vivemos, aleluia, por causa do Senhor. Ele é que nos dá vida, e vida com abundância, vida espiritual. O Senhor Jesus Cristo, quando disse para a mulher samaritana: se beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Isso fala, meus queridos irmãos, isso simboliza o quê? A vida, aleluia, em Cristo Jesus. Uma vida de alegria, uma vida, aleluia, de confiança, uma vida a qual, meus queridos, como disse o profeta Abacuque, mesmo que não haja vaca nos currais, nem que haja, aleluia, o fruto da oliveira minta. Ele traçou ali, meus queridos irmãos, uma catástrofe, mas ele disse: mesmo assim, eu confiarei no Deus da minha salvação. Glórias a Deus, aleluia. Então, meus queridos irmãos, nele nós vivemos, nós temos vida, aleluia. Voltando para Jó, meus queridos irmãos, ele foi vitorioso, ele passou por toda aquela provação, e com certeza no final da sua vida ele viu que verdadeiramente cada palavra daquela que ele falou, aleluia, todo aquele sentimento que ele tinha no coração em relação a Deus era verdade. Por quê? Porque quando terminou o cativeiro de Jó, Deus virou o seu cativeiro, aleluia, primeiramente o curou daquela enfermidade, depois, meus queridos, foi restituindo a Jó, aleluia, tudo aquilo que ele tinha, devolveu os seus filhos, teve outros filhos, não é verdade? Louvado seja Deus, quer dizer, passou novamente a ter filhos, aleluia, e diz a palavra do Senhor que as suas filhas eram as mais belas que haviam, aleluia, em toda aquela região. É assim que Deus faz. Mas por que Deus fez isso? Para mostrar para Jó, irmão, aleluia, que verdadeiramente a fé em Deus não é uma fé em vão. Não, nós não vivemos algo, aleluia, abstrato, aleluia, como um pensamento distante, assim como os gregos não tinham aquelas filosofias. Nós não vivemos filosofia. O crente, ele não vive, meus queridos irmãos, aleluia, apenas um pensamento, um dogma, ou quem sabe ali um sentimento fanático. Não, meus queridos, nós temos, aleluia, o conhecimento da verdade, que o nosso Deus nos dá vida, é Ele que nos transforma. Por isso que ele disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Por quê? Porque ele estava falando de uma nova vida, aleluia, deixando a velha vida e passar a ter uma nova vida. Esta nova vida não consiste, aleluia, no nascer, né, da carne. O Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemo que é nascido da carne é carne, carne é carne, mas eu estou falando aqui do Espírito, aleluia. E ele ficou meio titubeou e ficou meio assim duvidoso, e o Senhor disse para ele: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Irmão, não adianta ser mestre para saber isso, para saber essas verdades, só mesmo pela revelação do Espírito Santo de Deus. Tem muitos por aí que são mestres, é verdade, aleluia, muitas vezes catedráticos, reconhecidos até internacionalmente, mas não tem, meus queridos irmãos, o maior conhecimento, aleluia, o conhecimento superior que o ser humano pode ter, que é o conhecimento da verdade, que é o Senhor
Senhor é que nos dá vida, e a verdadeira vida está em Cristo Jesus. Então, assim como Deus dá a vida física, é Ele que dá para nós a vida espiritual. Aleluia, não basta ter vida física, meu querido. Aleluia, alguém por aí até se arroga, dizendo, não, eu sou novo, eu sou sarado, eu frequento a academia, então lá umas bombinhas, fico assim parecendo alguma coisa, mas aquilo, irmão, basta um tiro, aquilo vai por terra. Basta ser atropelado, a vida acaba. Basta uma doença, aquilo desmorona. Mas a vida em Cristo Jesus, meus queridos irmãos, ela nunca acaba, porque mesmo que o nosso corpo mortal se desfizer, diz o apóstolo São Paulo, nós temos uma vida eterna que jamais passará. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nele nós vivemos, glórias a Deus, e a igreja também, nele nos movemos. Aleluia, porque é Deus que movimenta a igreja. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo, então é nele que nós nos movemos. A irmã citou aqui, né? O irmão Mike que subiu, né? Mesmo com a muleta, fez um esforço, subiu lá para visitar. Aleluia. É esforço físico? Não. É porque está sarado? Não, ele estava até doente. Mas o que o moveu? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas certa vez teve um irmão que foi visitar uma irmã, estava doente, e realmente, irmão, desenganada. Não me lembro do testemunho qual era a doença, mas estava numa situação muito difícil. E chegaram para o pastor, a nossa irmã fulana está no hospital. Ele mandou um grupo lá visitar a irmã. Aí foram. Chegou lá, entrou um grupo de irmãos para consolar a irmã, para orar pela irmã. Quando o primeiro entrou no quarto e disse a paz do Senhor, ela olhou para ela e disse assim, o Senhor está mandando te dizer isso, isso e isso. Aí o irmão já ficou. Daqui a pouco entrou o outro, ela disse, olha irmão, vem aqui. Estendeu a mão e orou pelo segundo. No final das contas, irmão, os que foram visitar a irmã é que foram visitados, né? Pela bênção de Deus. No final, aleluia, tudo bem, os irmãos oraram por ela, mas antes disso, ela, irmão, a serva do Senhor, fisicamente estava debilitada, mas espiritualmente estava cheio da graça, do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. E quando chegaram para dar o relatório, pastor, e a irmã, como é que foi? Pastor, foi uma bênção. É mesmo? E aí, a irmã foi curada? Mas nós oramos por ela, sabe? Mas ela orou por mim, orou pelo irmão fulano, pela irmã ciclana. Olha, Deus usou a irmã para nós. O pastor ficou olhando e falou, ué, como é que pode isso? Como é que pode isso? Aí, irmão, por ele nós nos movemos. Por ele, aleluia, nós nos movimentamos. Assim aconteceu, meus queridos, aleluia, com Filipe, que desceu até, aleluia, Samaria, e ali pregou a palavra, aproveitou, né, o que Jesus já tinha feito, né, aleluia, ali em Samaria, né, já tinha a semente plantada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né, quando ele pregou para a mulher samaritana, e uma parte do povo foi lá e ouviu a palavra. Quando Filipe chegou, já estava, né, prontinho, a mesa já posta, continuou pregando, foi ganhando as almas e confirmando a palavra. A igreja encheu. Aí a notícia chegou lá em Jerusalém para Pedro e para os demais apóstolos e disseram, olha, Deus está abençoando a Samaria. Aí chamou Pedro e João e disse, olha, desce vocês dois lá, vai lá e confirma a obra. Tá bom, irmão. Quando chegou lá, Deus abençoou, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, a obra estava uma bênção, uma maravilha. Filipe todo alegre, oh, que bênção, né? A igreja encheu rápido, poder de Deus, e Deus usando e coisa. Aí Deus disse para ele, Filipe, sim, Senhor, agora desce a estrada de Gaza que está deserta. Coisa, né, irmão? Aí ele desceu. Chegou lá, irmão, tinha um para ele pregar, que era o eunuco que vinha passando. Foi lá, correu perto do carro, ouviu que o homem estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele perguntou, tu entende o que lê? Ele disse, não entendo não. Você não tem quem me explique. Ele falou, quer saber? Quero, sobe. Ele explicou para o homem. Ele queria saber se o profeta estava falando dele mesmo ou estava falando de outro. Ele disse, não, estava falando de outro, esse aqui é Jesus. E pregou para ele, ele aceitou a Jesus, foi batizado nas águas. E quando, irmão, terminou de batizar o eunuco, antes que o eunuco agradecesse, louvado seja Deus, Deus arrebatou a Filipe, o homem desapareceu, o eunuco procurou, e depois tiveram notícia que ele foi aparecer lá na cidade de Azoto. Então, irmão, sabe o que quer dizer isso? Que nele é que a igreja se move, é nele que nós nos movemos. Os grandes pregadores, irmãos do passado, aleluia, não é viver do passado não, é usar como bons exemplos, como por exemplo, Moody deu um exemplo, um testemunho, né, um registro
registro de que de madrugada, aleluia, dormindo, e de madrugada o Senhor acordou e disse para ele: se arruma, sai e vai até, aleluia, uma ponte, era um viaduto, tipo uma ponte, né, que tinha, que atravessava um canal, né? Isso, mas Senhor, um frio tremendo, aquele frio de rachar lá na Europa. Você disse: vai depressa. Ele levantou, se vestiu e chegou lá, irmão, encontrou um homem e ali falou de Jesus. E aquele homem que ia, né, se não falha a memória, o testemunho é de que o homem ia se suicidar, e ali aquele homem aceitou a Jesus Cristo e ele ganhou aquela alma para Jesus. O que é isso? É o crente, irmão, aleluia, que é movimentado pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer movimentar a sua igreja, Ele movimenta a sua igreja, manda um de um lado, tira do Brasil, leva lá para a Colômbia, tira do Brasil e leva para a África, porque os que são do Espírito, o Senhor Jesus Cristo diz que é como o vento, que assopra, aleluia, e nós não sabemos de onde vem o vento, não é verdade? O Senhor Jesus Cristo disse: o vento é assim, ele assopra, nós ouvimos a sua voz, mas nós não sabemos de onde veio o vento e nem para onde ele vai. Assim são os nascidos de Espírito, irmão. O que é conduzido pelo Espírito, olha, ele está aqui, Deus manda ir para lá, Deus tira daqui e põe ali, Deus manda ir para um lugar pregar a palavra, Deus às vezes acorda de madrugada para fazer algo, aleluia, quando não, de manhã ou de tarde, de noite. A igreja, meus queridos irmãos, em toda a face da terra, ela é movimentada pelo Espírito Santo de Deus, e todo crente que se dispõe a ser usado por Deus, Deus movimenta a sua vida, Deus revela mistérios, Deus usa, tem testemunho para contar, tem sempre algo para dizer, aleluia, e Deus leva para lá e para cá. O que é isso? É o movimento do Espírito Santo no meio da igreja, o movimento do Espírito Santo na vida do crente. E por isso o apóstolo São Paulo, ele diz aqui: nele nós vivemos, quer dizer, a igreja tem vida espiritual e vida com abundância, e também nele é que nós nos movemos. Quem aqui quer ser movimentado pelo Espírito Santo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ele diz também: e nele nos movemos e existimos. Eu comecei a meditar nisso, irmão, tocante às coisas espirituais. Nele nós existimos. Comecei a me lembrar da maior bênção que Deus tem para nós, que é a vida eterna. Aleluia, vida eterna. Porque sem Jesus, o que tem para o homem é o quê? Morte eterna. E a Bíblia chama a condenação eterna de segunda morte. E verdadeiramente é, né, irmão? Aqui não é usar, alguns usam isto, a morte eterna, e abraçam aí uma doutrina que diz que quando chegar no juízo final, o homem foi lançado no lago de fogo, ali consome tudo e o homem deixa de existir. Irmão, seria bom que fosse assim, seria bom, né? O homem morre sem Deus, passa alguns séculos ali no inferno, vai para o juízo final, quando chega, foi lançado no lago de fogo, acabou. Antes fosse assim, mas não é. A Bíblia diz que não é. A Bíblia chama de quê? Morte eterna, mas não é no sentido que acaba. Não, porque existe essa teoria por aí. Eu estou citando ela, porque se alguém ouvir isso aí, irmão, não condiz com a verdade. A Bíblia diz que o seu bicho não morre, né? Então está citando que a condenação é eterna, porque o homem é eterno. Mas a Bíblia diz, irmão, que nele nós existimos. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que morrem sem Cristo deixam de existir para Deus. Porque o homem só é conhecido por Deus quando ele tem o seu nome escrito no livro da vida. E a Bíblia diz isso, como por exemplo, aqueles que ficarão de fora batendo: Senhor, abra-nos. O Senhor dirá abertamente o quê? Não vos conheço. Deus só conhece aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Deus só conhece os seus servos. Esse Deus conhece. Mas Deus conhece todas as criaturas, mas o sentido, irmão, da palavra conhecer aqui aplicada é no sentido de intimidade, conhecer, saber quem é, né? Tem ali intimidade com aquela pessoa, assim como alguém chega e diz: você conhece o José? Eu sei quem é. E quando a pessoa diz eu sei quem é porque sabe quem é, mas não tem conhecimento se ele é gente boa, se não é, se é isso, quais são os seus defeitos, quais são os seus pensamentos. Eu sei quem é. Mas e o fulano? Esse eu conheço. O que ele está querendo dizer? Não, eu sei quem é. Não,
pessoa séria, a pessoa assim, faz lá a classificação da pessoa, né? Não é isso? Então, uma coisa é saber quem é, outra coisa, no português, né? É dizer eu conheço. Então, são duas expressões, irmãos, parecem semelhantes, mas não é. Assim também, no tocante a esse assunto, irmão, em relação ao homem com Deus, Deus conhece os que o servem. Deus conhece aqueles que têm o seu nome escrito na vida, aqueles que são obedientes à sua palavra. Os demais, irmão, nesse sentido, Deus não conhece, sabe quem é, mas não conhece. Por quê, irmão? Porque não tem o seu nome escrito no livro da vida. E lá no juízo final, todos serão julgados, né? Aleluia. Os livros serão abertos. Lá em Daniel, no capítulo, não fala a memória, capítulo 7, aleluia, Daniel viu o juízo final. Ele viu que estava sentado sobre o trono, aleluia, a qual, diante dele havia milhões de milhões, e atrás dele milhares de milhares o serviam. E ele diz: e se assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Que livros são esses? São os livros a qual registra todos os atos dos homens. Todos serão julgados segundo os seus atos. Aleluia. E nós, a igreja, irmãos, estamos pautados, aleluia, naquilo que está em Romanos 8. Agora é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. E Paulo diz o seguinte, escritor aos Romanos, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nenhuma condenação há. Então o crente, irmão, aleluia, ele vai ser julgado, vai, mas não para a condenação, é para galardão. A Bíblia é muito explícita sobre isso. O julgamento de Cristo, o tribunal de Cristo, a qual o Senhor, cada um de nós vamos comparecer diante do Senhor, aleluia, vamos receber as bênçãos, as coroas, né? Aquilo que nós fizemos segundo as nossas obras. Nós seremos mais aprovados ou menos aprovados, mas todos serão salvos, né? Já estão salvos, porque só é arrebatado quem é salvo, não é verdade? Ali é para receber o galardão. Agora, no juízo final, irmão, que é o grande trono branco, é para condenação, e é terrível, irmão, porque diante dele a Bíblia diz, aleluia, duas coisas. Primeiro, ninguém dirá sou inocente, porque a Bíblia diz que tudo será colocado diante dos olhos, aleluia, daqueles que rejeitaram a Cristo. Então, primeira coisa, ninguém dirá sou inocente. E segunda coisa, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aí será tarde, irmão, porque não adianta naquele dia confessar que Cristo é o Senhor. Tem que confessar que Cristo é o Senhor aqui nesta vida. A Bíblia diz no livro de Provérbios, para o lado que a árvore cair, para ali ficará eternamente. Isso é uma palavra simbólica, meus queridos irmãos, da condição do homem, porque a Bíblia diz que após a morte segue-se um juízo. E qual é esse juízo? Que é o juízo imediato. Após a morte segue-se um juízo. E qual é esse juízo? Condenação ou perdição eterna? O crente, aleluia, quando passa pela morte, aleluia, ele é conduzido à vida eterna. Por isso o apóstolo São Paulo, quando disse nele nós vivemos, fisicamente, ele estava se referindo a isso para os gregos, mas para nós, a igreja, se Paulo fosse usar esse mesmo argumento para a igreja, ele ia dizer: igreja, saiba de uma coisa, fica firme no Senhor, porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós vamos existir eternamente, porque a Bíblia diz que eternamente estaremos com ele, glórias a Deus, aleluia, e aonde ele estiver, estará nós também. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos estar sempre com o Senhor. Fomos arrebatados, estaremos diante dele. Vamos receber os galardões. Tribunal de Cristo. Terminou o tribunal de Cristo. As portas do céu se abrem. Levantai as vossas cabeças, que vai entrando o Rei da Glória. Jesus na frente, a igreja atrás, seguindo, cantando o hino da vitória. Aleluia. Aí nós vamos nos assentar na mesa, naquela grande mesa. Aleluia. Aonde estarão Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, todos. Aleluia. De Adão até o último que levantou a mão e aceitou Jesus Cristo como Salvador. Aleluia. O ladrão da cruz vai estar lá também. Nós vamos nos sentar na mesa e vai se cumprir o que Jesus disse no dia da ceia: não beberei de novo convosco do fruto da vide, até que beba convosco novamente no reino de meu Pai.
Nós vamos comemorar a vitória. Vai ser a grande ceia. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir dali, irmão, quando terminar aquela grande mesa, as bodas do Cordeiro, aí vem, meus queridos irmãos, a hora da vitória final de Cristo. Lá no capítulo 19, louvado seja Deus, João viu, aleluia, um que estava sentado sobre um cavalo branco, a qual, meus queridos irmãos, tinha escrito na sua coxa direita e na sua coxa esquerda: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E João viu, meus queridos, que também assentado em cavalos brancos, vestido de linho, aleluia, os seus exércitos. Glórias a Deus. Está ali os exércitos celestiais e a igreja do Senhor, porque nós somos o exército de Cristo aqui na terra. Nós somos os soldados de Cristo aqui na terra, amém, irmão? E quando chegarmos lá em cima, nós estaremos também nesse exército. E aí, meus queridos, o Senhor vai descer, aleluia. E a Bíblia diz sim, agora, no final da grande tribulação, o Senhor descerá, irmão. Louvado seja Deus. A qual o apóstolo São Paulo diz, meus queridos irmãos, que quando o Senhor vier, aleluia, do céu, aleluia, trazendo consigo a sua igreja, porque a Bíblia não diz que Enoque viu. Enoque teve uma visão, meus queridos irmãos, que ele diz: eis que vejo vindo o Senhor com milhares dos seus anjos, dos seus santos, aleluia. Enoque viu. E a igreja vai descer, irmão, seguindo ao Senhor. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia diz que todo olho o verá. Aleluia. Os reis da terra se lamentarão, porque lá no vale do Armagedon estará, meus queridos irmãos, o povo de Israel cercado pelo exército do anticristo. O exército do anticristo já estará invadindo, meus queridos irmãos, começando a entrar na cidade, aleluia, para destruir o povo de Israel. Louvado seja Deus. E é a hora que o povo de Israel vai dizer, aleluia, e clamar ao Senhor pelo Messias, aleluia, porque aquele que apareceu 3 anos e meio antes, né, que era o falso Messias, eles vão ver que não era o Messias, vão expulsar ele de lá, que no caso é o anticristo, e agora eles vão clamar pelo verdadeiro Messias. E o que está escrito lá em Zacarias capítulo, aleluia, capítulo 13, aleluia, diz que eles vão reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. Por quê? Porque a Bíblia diz lá no capítulo 14, aleluia, do livro de Zacarias, que ele vai descer, meus queridos irmãos, com poder e grande glória, a qual, meus queridos irmãos, o apóstolo São Pedro diz: e os elementos ardendo se fundirão, as estrelas do céu cairão, porque quando os portais do céu abrir e o Senhor descer com a sua igreja, com o seu exército celestial, aleluia, o universo vai tremer, as estrelas vão sair do seu lugar, aleluia, o universo vai desconjuntar, aleluia, a Bíblia diz que nem dia nem noite será o dia da vingança do Senhor, o sol vai se escurecer, aleluia, o tempo vai parar, aleluia, nem dia nem noite será. O povo de Israel vai olhar para cima e vai ver Jesus descer e vai dar glória ao Messias que está chegando, e eles vão se dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus disse: até o dia que digam bendito seja o nome do Senhor, e é nesse dia que eles vão dizer: bendito seja o nome do Senhor. O anticristo vai olhar para cima, o exército do anticristo vai ficar paralisado. A Bíblia diz que ele vai pisar com seus pés, Zacarias capítulo 14, pisará os seus pés no monte da oliveira, ele vai abrir em duas partes, ele estenderá suas mãos, aleluia, o exército do anticristo vai cair morto no chão, e o povo vai dar glória a Deus, aquele que vive para todo sempre. Glórias a Deus, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nele nós existimos, irmão, em Cristo nós existimos. Antes nós não éramos povo de Deus, mas hoje nós somos povo de Deus. Antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas hoje nós temos vida, e vida em Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e aquele que não tem Cristo está morto, mas aquele que está em Cristo tem vida eterna. Glória a Deus, oh Deus, aleluia, glórias a Deus. Então nele nós nos movemos, irmão, nele, aleluia, nós vivemos, e nele
nós existimos, nós temos vida eterna, garantida pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Em Apocalipse, aleluia, no capítulo, se não falha a memória, o 12 diz: e eles o venceram, dizendo que a igreja venceu a quem? A Satanás, aleluia. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia, glórias a Deus. Sabe por quê, irmãos? A igreja não ama a sua vida, quer dizer, a vida terrena, porque nós amamos algo maior, que é a vida eterna. Nós cuidamos da nossa vida terrena, inclusive é a ordem de Deus, né? Cuidar da vida terrena, mas não é o nosso maior objetivo. E qual é o maior objetivo da igreja, irmão? Qual é o maior objetivo do crente? É aquilo que Paulo disse: combati o bom combate. Aleluia. É combater o bom combate, se mover, viver, aleluia, em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo diz: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Esse é o pensamento do crente, do cristão. Aleluia. E quando o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, quando chegou a notícia de que César o condenou, ele disse: acabei a carreira. Coisa, né, irmão? Acabei a carreira. Louvado seja Deus. E ele diz o resultado disso tudo: guardei a fé. Glórias a Deus. Vamos guardar a fé, irmãos, porque é o que nos espera, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu aqui nesta terra, e jamais veio ao coração do homem, é o que Deus preparou para os céus. Quem aguarda esse grande dia? Aleluia. Aleluia, porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, são 8 horas. Aleluia. E nós vamos orar ao Senhor para encerrar. Medite nessa palavra. Louvado seja Deus. Se alimente a cada dia destas verdades no seu coração, porque o mundo passa e a sua concupiscência. Esse mundo vai de mal a pior, irmão. Aleluia. Daqui para frente, muitas coisas ruins vão acontecer neste mundo. Muitas coisas. Aleluia. Alguém pode estar, mas as coisas vão melhorar. Uma melhora momentânea. Daqui a pouco, irmão, desmorona tudo. Porque só há continuidade, só há eternidade, só há solução em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Só em Cristo Jesus. Como diz um certo pregador: em Jesus tudo, sem Jesus nada. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome de Jesus, aleluia, que essa palavra, Senhor Deus, fique em nossos corações, que possamos, Senhor Deus, aleluia, em Ti vivemos, em Ti, Senhor, nos movemos e em Ti existimos. Pai amado, conduz a Tua igreja, Senhor. Abre, Senhor Deus, a cada dia o nosso entendimento, para entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque o tempo está se acabando, Senhor, o fim está chegando. Aleluia. E muitas vezes somos levados a ter esperança, Senhor Deus, aleluia, num homem, no governo, numa situação. Mas, ó Pai amado, sabemos que só em Ti, Senhor, aleluia, é que vem a vitória. Só em Ti está a verdade. Só em Ti está o verdadeiro caminho e a verdadeira vida. Ó Deus, aleluia, que cada dia possamos estar esclarecidos, meu Deus, destas verdades da Tua palavra. Aleluia.
aleluia, e Tu disseste para nós que um dia voltaria e nos levaria para Ti, Senhor. Pai amado, aguardamos esse momento, aguardamos, Senhor, com expectativa este momento precioso, oh glória, e Tu vai buscar a Tua igreja, Senhor, oh Deus, vem nos buscar, Senhor. Eu sei que o dia e a hora ninguém sabe, há um dia já estabelecido por Deus, mas nós, aleluia, a Tua igreja está como o apóstolo São João em Apocalipse 22, a qual ele disse: ora vem, Senhor Jesus. Oh Pai amado, que esse sentimento jamais se apague em nossos corações e possamos lá no fundo do coração estar sempre dizendo: ora vem, Senhor Jesus, ora vem nos buscar, vem, Senhor, nos levar. Oh Deus amado, esse mundo não tem mais nada, esse mundo está passando, esse mundo já está contando os últimos minutos escatológicos deste mundo, aleluia, o tempo está se acabando. Oh Deus, aleluia, vem nos buscar, Senhor, porque o dia, aleluia, está se aproximando, nós sentimos isso. Ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Deus amado e santo, continua edificando a Tua igreja, continua preparando a Tua igreja para o arrebatamento, é o que eu te peço, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, pois vencerei. 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 Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem aqui vai vencer em nome de Jesus? Todos vamos. Aleluia, vamos, irmão, vencer, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Nós vamos então orar para encerrar, irmãos, aleluia, agradecendo ao Senhor, aleluia, por estarmos na casa do Senhor. Mais vale um dia na casa do Senhor do que outras partes mil, né? E que Deus abençoe os queridos irmãos, dê aí uma semana de bênção, de vitória e de comunhão com Ele, não é verdade? Louvado seja Deus, aleluia. E quarta-feira oração, a agenda os irmãos já conhecem, né? E quarta-feira que vem à noite culto, louvado seja Deus, mas Deus queira que não aconteça nada disso, né? Que Jesus volte antes. Amém, irmã Cristiana? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Que Deus queira que não tenha oração e nem culto quarta-feira, porque Jesus já arrebatou a sua igreja. Amém, irmã? Não é isso, irmã Ângela? Não é verdade? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, para nós encerrarmos, nosso irmão Jonas esteve hoje na reunião, né, na nossa sede. E hoje é o dia internacional ou nacional? É nacional, né? Nacional de missões. E os irmãos sabem que nós temos aqui a nossa igreja, né? Alguns missionários, acho que a irmã Lídia Caetano já voltou, né? Já voltou, né? Muito bem. Então, a Lídia Caetano, tem um grupo aí de missionários que agora eu não recordo o nome. Louvado seja Deus. Então é o Dia Nacional de Missões. Então hoje pela manhã, né, eu creio que foi levantado lá na sede, né, uma oferta que foi levantada. Essa oferta é para o nosso missionário. Né, por missionário. Agora é nacional. Nacional, tá certo. Nosso missionário nacional, né, tá certo. Mas na sede foi tirado de manhã? Foi tirado de manhã. Então de manhã, irmão, foi retirado, foi colhido, né, uma oferta para os missionários, né, do nosso campo. E os irmãos saberem, existe até missionários de outras igrejas que a nossa ajuda, né? Indiretamente acaba chegando ajuda para eles também. Então, irmão, os irmãos que sentiram no coração, né, e puderem deixar na saída, um dos diáconos vão ficar com uma salva ali, quando não estiver saindo, deixa uma oferta. Essa oferta é para os missionários, vai ser reservado, entregue lá na sede e vai ser mandado para Sename, né? Sename, glórias a Deus, está ali, Sename, Secretaria Nacional de Missões, louvado seja Deus, das Assembleias de Deus, né? Então, os irmãos que puderem, deixa uma oferta para os missionários, né, que eles estão na frente da batalha, louvado seja Deus. Que Deus recompense os queridos irmãos, em nome de Jesus.
Quem está alegre com Jesus aqui, diga amém. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta noite especial, Senhor. Todas as noites são especiais, porque aonde Tu estás, Senhor Deus, aleluia, é motivo de alegria. Deus amado e santo, nos conduz nos nossos lares em paz, em segurança, nos concede, Senhor, uma noite de comunhão contigo e, Senhor, nos conduza, Senhor, aleluia, os nossos lares e nos dá uma semana de bênção, de vitória e uma semana, sobretudo, de comunhão contigo. Amado Deus eterno Pai, te peço a Tua bênção sobre nós, é o que eu te peço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. E operando Deus. Amém.